Muito bem, essa é a sessão de estudos de número 28, dia 19 de dezembro de 2024. Estamos na quinta unidade, Fenômenos de Efeitos Físicos, capítulo 32, Curas 1. Bom, nós estamos estudando o livro Mediunidade, daí que vem esse nosso estudo. Ele tanto pode ser encontrado no livro, propriamente dito, né, o livro da Terezinha Oliveira, e também no curso Mediunidade, que está disposto, está no YouTube, e em 34 vídeos. Então, esse é o nosso, assim, a linha de estudos do nosso curso sobre mediunidade. Então, agora a gente vai entrar nele propriamente dito, né? Bom, no capítulo 32, Curas, primeira parte, porque são duas partes, ele é bastante extenso, é um assunto que, aliás, não daria para explorar em duas únicas sessões de estudos, mas a gente entende que no livro ela dividiu em duas partes, né, para que pudéssemos melhor explorar. Bom, a primeira coisa que ela coloca é sobre a ciência. O que que a ciência diz quando se trata de doenças, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, psíquico e social do indivíduo. E doença é a falta ou perturbação da saúde. Então, é muito claro isso. Saúde é bem-estar, né? Já a doença é falta, né, da falta da saúde ou do bem-estar, né? Então, é uma perturbação na saúde. E ela é causada por alguns agentes. Basicamente, agentes químicos, biológicos e psicossociais. Químicos, o que que é? São fatores climáticos, físicos, químicos. Então, quando se ingere ou está exposto a, por exemplo, um um produto químico, a pessoa adoece. Biológico pode ser insetos vetores, como, por exemplo, a dengue, né? Então, nós temos lá o Aedes aegypti, que é o pernilongo, que é o vetor, né? Risco de contágio, que é quando uma pessoa espirra ou perto de outra, ou então passa através de outros humores, né? Assim, secreções e também por contato, né? Bactérias, vírus, parasitas, tudo isso aí são biológicos, né? E tá, até mesmo alterações genéticas ou degenerativas. E psicossociais, quando as pessoas têm, a coisa não é assim, propriamente material, químico, biológico, mas que influencia na saúde mental da pessoa. Então, é chamado de psicossociais. Então, tem alguns fatores básicos para a manutenção da saúde. Tudo isso aí a gente está vendo segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, resistência orgânica e resistência natural. Então, tem a ver com imunidade, funções nutritivas, adaptação, funções psíquicas, né? E, nesse caso, é basicamente hereditariedade, familiares, psicoeconômicos e sociais, psicoeconômicos e sociais. Agora, as doenças, isso nós estamos falando assim, para manutenção da saúde. E as doenças, né, quanto a elas, né, elas são de diferentes tipos. Cromossômicas, que tem a ver com a hereditariedade, autoimunes, degenerativas genéticas, hereditárias de novo aí, né? Infecciosas, mentais, parasitárias, metabólicas. Então, é tudo isso aí que diz a Organização Mundial da Saúde. Como a gente pode ver, está tudo associado ao corpo físico, ao organismo físico, exceto aquilo que trata do psíquico, né? Quando a pessoa é submetida a uma pressão psicológica, por exemplo. Agora, e o espiritismo? O que que diz o espiritismo? Ela não despreza a, as afirmativas da ciência, nem contraria, mas fala que a doutrina espírita complementa nosso conhecimento sobre saúde e doença com informações e esclarecimentos espirituais. Então, a Organização Mundial de Saúde não leva em conta o aspecto espiritual, né? Então, o espiritismo, sim.
Espiritismo cuida do corpo, ou seja, se preocupa com o corpo, mas também com o espírito. Então, é, a- nesse caso, né, sobre o que diz o Espiritismo, é que a doença tem origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece por acaso. Então, a doença é um mecanismo de crescimento espiritual, crescimento moral. A pessoa progride, evolui através da doença também. Significa que é uma obrigação, mas também auxilia no, né, no crescimento espiritual. Então, e ele tem a ver com o estado evolutivo da pessoa, do espírito ou do encarnado, né? Então, ele carrega isso com ele. Uma pessoa muito evoluída, um espírito muito evoluído, ele reflete no corpo físico, quando encarnado, a situação eh, moral, situação espiritual dele, né? Então, é, esse é um ponto. Então, a pessoa tem essa predisposição em função da sua situação evolutiva, do seu estado evolutivo. Ação fluídica. Os fluidos, né, podem afetar uma pessoa. Então, é, ele pode enfermar essa pessoa. Já vamos entender o que que é isso aí, né? E aí, o que que ele deve fazer para prevenir, superar ou suportar a enfermidade? Porque se aquilo é alguma coisa que está dentro do planejamento reencarnatório dele, que ele não vai conseguir sarar, não vai conseguir sanar a doença, então ele precisa aprender a suportar, né? Então, a origem espiritual das doenças. Então, aqui nós vamos ter segundo Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, seção 5, item 77. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria. Grosseria quer dizer assim, o quão é pesado o nosso organismo, o físico, né? Da nossa natureza material. Então, é essa parte, assim, ó. Não é que é grosseria de tratamento, não. É o quanto ainda somos, assim, materializados, né? Então, depende disso. E também a inferioridade do mundo em que a gente habita, do mundo que habitamos. Então, dependendo disso, a gente está no lugar certo, na hora certa, para poder fazer a coisa certa. Então, nós temos uma natureza corpórea grosseira, né? Porque a gente está encarnado, a matéria quando encarnados, a matéria é grosseira, né? Num corpo de natureza material, que é a ferramenta, o recurso para que a gente venha evoluir, né? Nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações ainda, porque ele vai mudar, nada é estático, né? E nós precisamos da experiência neste mundo, no mundo que nós estamos. Então não existe engano, não existe erro. Puxa, mas eu, um espírito tão bom, estou aqui encarnado né, é, nesse mundo. Será que não foi nenhum acidente, nenhum erro, nenhum engano? Não, não foi. Nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. E outra, nós pedimos para estar aqui. Nós que temos consciência de tudo isso, a gente vem aqui por uma solicitação, por um pedido. Quando a gente não tem condições, a gente vem de forma sem pedir, né? Então, se enfrentamos doenças, ela se deve ao estágio atual da evolução moral e intelectual que a gente se encontra. Essa é a realidade. Bom, tem alguns tipos de doenças. Doenças hereditárias, doenças contagiosas. Hereditárias. Ah, também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: as paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então, a gente traz com a gente de outras encarnações as doenças que refletem através da hereditariedade, ou seja, a gente herda isso aí dos pais, né? Digamos que eu tivesse complicado com a bebida, e aí eu reencarno num
numa família, né, que aquele que me gerou, o pai ou mãe, me, me transfere esse, esse gene que está associado ao vício. Agora, se eu não tenho que passar por isso, mesmo que eles tenham essa possibilidade de me passar de forma hereditária esse vício, eu não vou ter, porque cada um passa por aquilo que tem que passar. Agora, nada impede que eu desenvolva isso aqui. Eu não venho com gene nenhum, né, que venha me. Não tenho nenhum vínculo hereditário com ninguém disso aí. Mas eu me vicio na bebida. Então, isso é de agora, né? Então, não é nada que veio com o organismo físico na hora de programar ele, né? Então, não há acaso, né? Não há acaso, porque a vida universal é regida por leis divinas. Então, elas são perfeitas, imutáveis. É natural isso. Então, não tem acaso, né? Então, nós temos, quando a gente herda uma doença, porque temos ligação espiritual anterior com os membros da família. Então, a gente tem isso, né, que carrega com isso já. A família já tem esse tipo de doença. Ou ainda, nós precisamos de estar numa situação como essa, para isso, como uma expiação. E cabe a gente controlar isso, né? Então, tudo, não tem nada que seja escrito na pedra. Então, tudo pode ser modificado, né? Dependendo do nosso comportamento, dependendo do tipo de trabalho que a gente faz. Então, tudo é, de alguma maneira, contornável, né? Já as doenças contagiosas é porque estamos no ambiente, porque estamos no ambiente que ela acontece, né? A gente foi colocado aí nesse local, nessa situação, pela ligação espiritual com o meio, ou que a gente deve passar por isso, né? Agora, ignoramos as regras de prevenção da doença ou não nos esforçamos por preveni-la e combatê-la. Então, esse tipo de ignorância ou incúria, a gente fica exposto a isso, né? A sua ação maléfica. É como eu, por exemplo, que tenho, se porventura eu tenho o vício da bebida, eu começo a passar em frente de tudo que é bar, entro em tudo que é bar, sem ter intenção de beber, mas entro lá, então estou exposto a isso, por incúria, né? Porque ali se vende bebida, ali tem o cheiro da bebida, ali tem. Eu estou usando a bebida como um exemplo aí, né, para que fique claro, né? Agora, se a gente se previne adequadamente, a gente pega a doença, né? Quando é que acontece isso, né? De forma contagiosa? É porque a gente tinha predisposição para isso, ou tinha uma fragilidade, né, que a gente carrega com a gente, já no perispírito, né? Porque a gente já tomou contato com isso em existências anteriores. Bom, e a enfermidade por ação fluídica, que a gente falou que falaria um pouquinho mais tarde. A gente pode ficar enfermo por isso? Sim. Por quê? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Então, o perispírito, ele é material. Se ele é material, ele, ele tem também o fluido, os fluidos também são materiais. Então, eles podem entrar em contato e o perispírito absorver esse fluido.
Então, por isso que ele fala, é como a maneira de uma esponja, né? Então, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e irradiação, o perispírito com eles se confunde. Então, dá para perceber. Então, quanto maior a, essa irradiação, essa expansão, mais próxima fica do, é, desse material, desse fluido. Então, acabam se confundindo e absorvendo melhor, né? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, o perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Bom, se a origem, tudo né, esse tipo de doença, né, ou as doenças que estão vinculadas ao perispírito, o perispírito tem influência sobre o corpo físico. Então, está no perispírito a causa disso. Quer dizer, o espírito, é, como esse princípio inteligente, né? Ele influencia sobre o perispírito e o perispírito, bom, ele influencia sobre o perispírito por ação de comportamento, de atitude, de pensamento, enfim, de tudo. Então, aí vai para o perispírito. E o perispírito transmite para o corpo físico. Então, vamos já até comentar um pouco sobre, do mesmo jeito que um fluido atua negativamente sobre o perispírito, que por sua vez atua negativamente sobre o corpo físico, um fluido bom, positivo, um fluido salutar, ele atua sobre o perispírito, que por sua vez atua sobre o corpo físico. Então, as cirurgias espirituais, elas estão voltadas para isso, para atuar sobre o perispírito. Ah, mas peraí, eu via aqueles cortes, aquelas cirurgias no caso do é, Zé Arigó, né, anos atrás. Então, como é que era aquilo? Aquilo foi uma permissão do plano espiritual para mostrar de maneira contundente que se podia fazer tudo aquilo. Era para chamar atenção. Hoje é muito mais comum a gente ver espíritos trabalhando nas cirurgias espirituais sobre o perispírito. Então, é o perispírito que transfere qualquer movimento, qualquer cirurgia, qualquer benefício do corpo. Então, se naquele momento, naquela época, se fazia os dois, só que também no corpo físico, extirpava tumores, fazia a operação de catarata, sim, sem asepsia, sem nada. Tudo isso aí no corpo. Por quê? Porque o plano espiritual estava trabalhando isso. Então, antes mesmo que o perispírito atuasse, ele já atuava ali na retirada, na remoção do tumor, mas também trabalhava o perispírito. Então, isso era uma coisa que, porque senão a gente estaria indo contra esse conhecimento, isso aí, tudo que a gente está vendo agora, né? Então, o perispírito, ele recebe os fluidos, ele absorve os fluidos, né? Então, por isso que ele fala aqui, né, como a gente tinha visto aqui, a enfermidade por ação fluídica, tá certo? Agora, por ação própria, né? Então, a gente pensa, a gente sente, a gente age, e aí a gente influi sobre os fluidos do perispírito. E aí vai parar no corpo físico. Dá para ver como a coisa acontece aqui. Parece um jogo de dominó. Não um jogo propriamente, mas as peças de dominó, toda ali em pezinha, uma do lado do outro. Você derruba uma, ela vai passando para as outras. Então é isso. Na origem, que é no perispírito, vai derrubando, né, essas peças de dominó e vai passando para os corpos nossos até o corpo físico, né? Então, e também é o perispírito, desculpa, é o espírito, nós como espíritos influenciamos no perispírito, né? Ainda a gente é pouco evoluído e não sabe se equilibrar, não sabe se manter equilibrado dentro e fora da matéria, ou seja, encarnado ou desencarnado. Então, por ação própria, a gente se
se prejudica, né? Mas também tem por influência de outros, que pelos fluidos que produzimos, pensando, sentindo e agindo, que atraímos os bons espíritos, que nos influenciam com fluidos benéficos. Ou então, fazendo o contrário, atraímos espíritos maus, sofredores de fluidos maléficos ou enfermiços. Então, nós somos aqueles que atraímos para nós aquilo que vai nos influenciar, aqueles que vão gerar boa ou má influência fluídica sobre nós. Agora, quando que aparece a doença? Quando a gente se desequilibra, física ou espiritualmente. Quando a gente se perturba, nós nos perturbamos, né? Seja por nós mesmos, seja por influência de outros. E que pode ser de modo intenso, uma pancada só, ou demorado, né? Então, é muito importante que a gente saiba, assim, o, o que pode acontecer com nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente está atraindo para a gente companhias espirituais que podem interferir no nosso perispírito. E influenciou, interferiu no perispírito, certamente que vai atuar no corpo físico, né? Então, quando a pessoa está em desequilíbrio, ela se desgasta fluidicamente. Então, o fluido vital que é dela, que ela produz e que ela absorve, então fica desequilibrado, consome demais, né? E corrompe os bons fluidos. Então, não dá para renovar isso. Para dar um exemplo, só para ilustrar, se a gente pega um galinho que tira da planta, a gente pode ter duas iniciativas, ou duas opções. Ou a gente coloca num copo d'água, ou coloca na terra, né, e planta aquilo. E aí o que acontece? Ele está carregado de fluido, é, esse fluido vital, que é o suficiente para desenvolver as raízes, novas folhas, para ele dar seguimento na vida dele. Agora, quando a gente pega esse mesmo galinho e coloca na calçada num dia quente, ele perde umidade, né, que vai desidratando, e perde também o fluido vital. Perdendo isso, depois de um tempo, a gente vai e coloca ou na água ou na terra. Não tem fluido suficiente para que ele possa se regenerar e produzir as raízes, as folhas novas, para dar continuidade. Então, ele perde essa capacidade, né? Então, esse é o exemplo, né, para a gente. Então, quando nós estamos perdendo o fluido vital por alguma, né, porque a gente está se desgastando, está consumindo, porque está corrompendo os fluidos bons, a gente está feito à maneira desse galho, que inicialmente era verde, saudável, e colocou na calçada. Vai perdendo, perdendo, perdendo o fluido vital. E se passar de um certo ponto, ele não se recupera mais. E aí se dá a morte ou o desencarne. Porque o corpo não tem como eh, se revitalizar. Tamanha a perda desse fluido vital. Então, só eu estou dando exemplos extremos, mas essa é a realidade, né? Claro que a gente, antes disso, vai para o médico, muda o comportamento, faz o que tiver que fazer para manter a produção desse fluido vital. Então, para eliminar a doença, porque ela já se instalou ali, né? Então, ela, esse, e ela produz também, né, por si própria, ou assimila de outros ou de ambiente, fluidos pesados, desagradáveis, doentios. Esses maus fluidos se acumulam em seu perispírito, está ali, né, como a gente fala que é a origem da saúde do corpo, né, porque é ele que transmite, né, e vão colocando para as células do corpo físico. E aí podendo atrapalhar um órgão ou outro, um sistema,
enfim, vai comprometendo o corpo físico. Bom, quebrada a resistência natural, porque a gente tem, né, nosso corpo, ele tem anticorpos, ele produz anticorpos, ele faz uma série de movimentos para poder se manter vivo. É a lei da conservação. Então, mas se isso é quebrado, se isso é ultrapassado, essa resistência natural nossa, ela vai se corrompe, né? Aí a gente está, o corpo físico está exposto às enfermidades, né? Então, tem aqui é, algumas colocações de Emmanuel, que vem do livro Vinha de Luz, né? O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquicas, é positivamente diminuto, ou seja, é pouco, é menos é, de, de enfermidade física do que espiritual. É isso que está na mensagem dele, né? A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Então, ou vem de outras vidas, ou são desenvolvidas aqui, mas sempre associadas à, à alma, ao espírito, né? A a esse, é, esse comportamento nosso. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Quantas delas não passam disso? Então, por quê? Porque nós, como espíritos, atuamos sobre o perispírito, que atua sobre o corpo físico. Então, indiretamente, é o espírito agindo contra o próprio corpo, no caso das doenças. Assim como o contrário também funciona. O espírito beneficiar o corpo através de pensamentos positivos, pensamentos elevados, comportamentos dignos. Então, tudo isso aí vai atuando sobre o corpo físico, passando pelo perispírito. Então, se nós, de alguma maneira, nós interferimos na, como é que a gente diria assim, no equilíbrio, né, do perispírito, vai refletir no corpo. Qualquer interferência no perispírito vai interferir no equilíbrio do corpo físico, né? Então, seguindo mais um parágrafo aqui de Emmanuel, né? Do Vinha de Luz. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Então, nós temos lá o órgão de choque, alguma coisa que é vulnerável. Então, é ali que ele vai atuar. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e outro ainda no próprio sangue, que é o órgão de choque dele. Vai lá para o fígado, vai lá para os rins ou no sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas de doenças, né, se reduzem a desequilíbrio, e desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então, é nossa mente que está agindo, né? Então, a conclusão é: saúde é principalmente, não é tudo, porque desde o começo ela falou, olha, sem, sem desvalorizar a ciência, o espiritismo fala assim, fala espiritualmente da doença, né? Então, a saúde é principalmente, não é que exclusivamente, é principalmente uma questão de manutenção do equilíbrio fluídico. Então, esse fluido vital nosso, que é aquilo que vai estar em jogo aí. Então, a manutenção dele, mantendo ele na produção e absorção, né, correta, porque a gente tanto produz através da alimentação, respiração, tudo, quanto recebe de fora, através da luz solar, né, através
do meio em que ele está, né? A doença, mesmo quando parece ser somente um problema físico, tem uma origem espiritual. Olha que coisa. Necessidade, carência ou desequilíbrio, nessa encarnação ou em vidas anteriores. Então, não dá para deixar de passar pelo lado espiritual, né? Ela tem a origem espiritual, porque isso que a gente fala, tem afirmado aí várias vezes. Primeiro, espírito, atua sobre o perispírito. O perispírito atua sobre o corpo. Então, nessa sequência, de maneira muito simples, porque se for estudar mais, nós vamos ver que temos mais corpos. Mas, de qualquer maneira, é nisso que, assim, de maneira resumida ou simplificada, é isso. Espírito, perispírito, corpo. Nessa sequência, nós vamos estar beneficiando o corpo ou trazendo algum dano a ele, algum desequilíbrio a ele. Como que a gente deve encarar as enfermidades? Então, aqui tem umas receitinhas para prevenir, evitar ou prevenir, se ela aparecer, para superar a doença, né? E para suportar. Então, para evitar ou prevenir, cuidar do corpo físico, boa alimentação, asseio, higiene, né? Cultivar bons pensamentos e sentimentos, praticar somente o bem e nunca o mal. Porque quando a gente está praticando o mal, pode ser que nessa encarnação não tenha nada. Por algum motivo, que também não é um motivo fortuito, a saúde é preservada para que se chegue a termo até o fim. Então a pessoa não sente nada. Mas ela já marcou o perispírito dela para a próxima ou para uma próxima encarnação. Então, temos que entender que nós não somos aqueles que vivem uma vida só. Nós vivemos muitas, tantas quanto necessárias para que a gente chegue no progresso espiritual, para que a gente chegue na perfeição. Então, tudo que a gente tá fazendo, está agindo, está pensando, enfim, toda a vida que a gente leva aqui, a gente está plantando para colher numa próxima, uma das próximas reencarnações. Pode não ser na próxima, pode ser daqui 3, 4, 5, 10, não importa. Mas cedo ou tarde, a gente vai ter que prestar contas do que foi que a gente plantou. Nós vamos colher. Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito. E apareceu a doença. E agora? Como é que eu devo entender isso? É um alerta, uma advertência quanto a um procedimento, está agindo de tal forma, material ou espiritualmente, né? Ou então é uma prova. Então nós estamos entendendo o que que acontece. Então, ou a gente provocou isso, ou é uma prova que veio para a gente como uma experiência necessária para quê? Para aprender, para ser testado, né? Ou ainda uma expiação, que essa não tem jeito, é consequência do passado, que exige reajuste. É indispensável e obrigatório para que a gente volte para o equilíbrio novamente. Porque na expiação não dá para mudar, né? A prova dá para mudar. No meio do teste lá a gente passa, a gente dá um jeito, mas a expiação a pessoa tem que passar por aquilo. E outra, o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que ela é que combinou isso aí. Então, ela está totalmente de acordo com isso. Ainda que ela não se lembre, ainda que ela blasfeme, que ela xingue, que ela brigue, que ela fique descontente, mas ela foi, sem que ninguém obrigasse, passar por aquilo. E agora, como superar isso? Vamos ver o que está acontecendo, o que está causando. E aí, uma vez diagnosticado isso, mudar o procedimento para melhor, né? Para que isso não venha a continuar ou ficar pior. Então, é isso. Esse diagnóstico, né, é para que a gente possa mudar a forma de ser para resolver isso ou não deixar que a coisa vá para adiante.
Segundo, empregar bem as suas possibilidades de ação, a fim de compensar o desequilíbrio já causado, manter o equilíbrio nas áreas ainda não comprometidas e adquirir merecimento para ser socorrido espiritualmente. Ou seja, é lutar, fazer tudo que tiver no nosso alcance para que a gente mude, para a gente empregar bem tudo que está de recurso para a gente. Recurso médico, recurso espiritual, recurso de comportamento, recurso de conhecimento, autoconhecimento. Então, não é tão fácil, mas também não é impossível. Então, tem meios disso. Então, buscar isso que nós falamos, né? Na medicina, nas curas espirituais, tudo que é recurso. Tem gente que fala, não, ele tem que passar por isso, então não adianta procurar por recursos espirituais. Eu sou contra isso. Não, médico espiritual, não pode fazer isso. Ele está interferindo no comprometimento, no planejamento reencarnatório. É muito simplista isso. Se Deus permitiu que houvesse médicos espirituais, a medicina do mundo físico, todos os recursos, equipamentos, as invenções, tudo que foi desenvolvido, se ele permitiu isso, é porque é para a gente ter o benefício disso e deve se utilizar disso, deve ir atrás disso, né? Para que a gente tenha alívio e até a cura, a mesma cura, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem, né, ou acabassem, ou ainda abrandassem, né, em alguns casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. E foi tudo que nós falamos. É médico, são instrumentos, são analgésicos. Tem muita coisa aí que hoje, que foi inventada ao longo do tempo, né? Assim, por aqueles que vieram atrás disso, para que ajudasse a humanidade na cura, ou pelo menos em atenuar isso, né? Então, Deus não teria feito nada disso, não teria permitido nada disso. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, olha aí de novo, já falamos dele, né? Indica que é dever nosso, dever, já está sublinhado isso aí, o em negrito, é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Não podemos dizer, ah, foi Deus que quis assim. Não dá. Isso é ilógico, é incoerente e é injusto com a própria pessoa. Ninguém nasceu para sofrer. Se a gente tem possibilidade de reduzir o sofrimento, vamos atrás disso. E para suportar, aí não tem jeito. A doença apareceu, não é o caso. Para superar também, resolver também, não é o caso. Usar todos os recursos também, não é o caso. Ou usou tudo isso, mas não tem jeito. A pessoa vai ter que passar por isso. Então, para suportar, se apesar de tudo a gente não consegue, então a gente deve suportar com resignação os nossos passageiros males. Isso é dessa encarnação. E essa encarnação é passageira. Se a gente resolve aqui, a gente vai ter, não vai ter mais isso lá na frente. Diz-se que Chico Xavier procurou pelo Zé Arigó para reduzir as dores no olho dele, que ele tinha um olho com problema, né? Aí o espírito pergunta: você quer ser curado? Que nós podemos. Quando ele fala isso aí, então, apesar dessa possibilidade que ele teria de cura, ele falou: não, se eu me curar agora, nessa encarnação, eu vou precisar voltar com isso
mais para frente. Então, eu quero resolver agora. Só reduz as dores para que eu possa dar continuidade no meu trabalho. Então, esse é o suportar. Usou um recurso para suportar. Por quê? Porque isso é passageiro. Esses males não são para sempre. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele diz: lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Olha que interessante, né? Que bonito isso, né? Então, isso aí, né, aquilo que a gente pediu, né, em termos de qualquer problema físico, espiritual, né, é aquilo que a gente foi até a farmácia de Deus, né, como remédio. Me dá esse remédio. Eu preciso desse defeito. Eu preciso dessa frustração. Eu preciso dessa lesão, dessa chaga, porque assim eu vou me curar espiritualmente falando, né? Então, no capítulo Oração e Cura, quem quiser ver o capítulo inteiro, na Seara dos Médiuns, é um livro excelente, de Emmanuel, vai encontrar isso, né? Então, dificuldades e dores sempre têm um motivo, tem um porquê, porque está dentro da lei divina. Então, dentro da lei divina tem um motivo. E nossos males, ainda que seja por uma encarnação inteira, desde que nasceu até a hora que desencarnou, lá pelos seus 80, 90 anos, sei lá, mas carregou essa doença todo o tempo, por mais tempo que leve, são passageiros. Não dura para sempre, porque nós somos espíritos imortais. Então é melhor que a gente resolva as coisas o mais rapidamente possível, para que a gente possa curar o espírito, curar o espírito imortal. Então, esse era o nosso tema de hoje, que a gente, eh, que a gente estudou, do livro Mediunidade, né? E nossa sessão de estudos de número 28, capítulo 32, Curas, primeira parte. E nós vamos ter isso agora, a continuidade na, na próxima sessão de estudos, que será a última desse estudo que nós estamos fazendo aí. Então, eu agradeço a atenção e que Jesus nos abençoe a todos.